Olá pessoal, mais uma vez, professor Alessandra aqui no canal para fazer mais uma explicação da nosso próximo conteúdo, tá? Esse ano eu vou acabar passando isso aqui para os oitavos anos, não vou passar para os sétimos dessa vez, vou mudar um pouco e a gente vai falar de propriedades de radiciação. Radiciação radical, raiz, né? E algumas propriedades, como nós já falamos de potenciação, agora a gente tem que falar de radiciação, que na verdade uma complementa a outra. Tá, eu queria passar também para os sétimos anos, mas não sei se eu vou conseguir. Então dessa vez vai para os oitavos anos. Tem algumas propriedades aqui que nada mais é que o que a gente já viu. Então vamos fazer os exemplos aqui, é bem simples. A primeira propriedade, raiz com índice n, ou seja, pode ser qualquer outro número aí, e o radicando 1. Gente, qualquer raiz, qualquer número que tiver no índice, o índice é esse cara aqui, ó, e lá dentro tiver o número 1, o resultado é 1. Não importa qual número seja no índice. Ah, eu estou fazendo aqui raiz vigésima de 1. É 1. Não tem conversa, tá bom? Então isso é bem simples. Qualquer cara que tiver no índice ali, raiz quadrada, cúbica, quinta, quarta, décima, e tiver o número 1 dentro, o resultado é 1. Tá? Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é uma propriedade conhecida da gente. Uma propriedade conhecida da gente. Eu tenho índices diferentes, índice e expoente diferente, e eu vou querer resolver esse cara aqui. O que vai acontecer? É o inverso da potenciação, né? Quando eu tinha uma potência elevada a uma fração, ele se transformava numa raiz, num radical. Agora, eu tenho uma raiz, vamos lá aqui. Dessa situação aqui, eu tenho o índice 3 e tenho o expoente 2, ele vai se transformar numa potência elevada a uma fração. E olha que interessante, o radicando, que é o 2 nesse caso, ele vai ficar aqui como base da potência. O expoente 2, ele vai para cima. E o índice 3 vai para baixo. Então, observem aqui. O radicando, que é o número 2, ele vai como base. O cara, que é o expoente, ele vai para cima com o numerador. E o cara, que é o índice, ele vai para baixo com o denominador, né? É a operação inversa do que a gente já fez, essa segunda propriedade. Terceira propriedade. Observe, parece com a segunda, mas não é. Observe que o índice é igual ao expoente. O índice é igual ao expoente. Então, quando isso acontecer, ele vai também se transformar numa fração. Mas essa fração, ela vai dar sempre 1. Porque um número dividido por um outro número é 1. E o expoente 1, nós não escrevemos. Ele está lá, mas nós não escrevemos. Daí eu estou aqui. Raiz quadrada, ó. Opa. Raiz quadrada, vai. Vamos colocar o índice 2. Não, o índice 2 não, porque o índice 2 não é escrito. Raiz cúbica. Raiz cúbica de 64 elevada ao cubo. Elevada ao cubo. Ué, como que eu vou sair desse cara? Eu vou utilizar a propriedade. O 64, ele vai como base. O número, que é o expoente, vai para cima. E o índice vai para baixo. Só que o que aconteceu aí? 3 dividido por 3, eu tenho 3 balas. Eu vou dividir para 3 pessoas.
Quanto cada um vai levar? 1. Uma bala cada um. E o índice 1 não é escrito. Então, fica o mesmo número, 64, né? Então, essa propriedade aqui, o índice e o expoente se anulam, né? Na verdade, um divide o outro, dá 1, e o 1 não é escrito. Essa quinta propriedade parece com a segunda, essa terceira propriedade parece com a segunda, mas não é. Quarta propriedade. Observe que agora entra o parênteses, né? Eu vou ter lá, entre parênteses, um radical qualquer. Eu vou colocar aqui. Observem que toda essa conta está sendo elevada ao cubo, a terceira potência, né? Está sendo elevada a terceira potência, tudo isso aqui, porque o cara de fora está influenciando em tudo que está dentro do parênteses. A propriedade diz o seguinte, que quando tem essa situação, o cidadão que está fora, que no caso é o 3, ele vai para dentro, mas ele vai se transformar em expoente do radicando. Ou seja, ele vai entrar e vai ficar nessa posição aqui. Ele vai virar um expoente e o nosso parênteses vai sumir. Então, vai ser raiz quarta de 8 elevado ao cubo. Entendeu? Né? Aí, claro, a gente tem que resolver essa conta depois. 8 elevado ao cubo é 512, raiz quarta de 512. Se existir, a gente vai fazer. Tá? Mas observe o que aconteceu com o 3. O 3 ele foi direto para o expoente. Tá bom? Essa é a nossa quarta propriedade. Na quinta propriedade, o pessoal olha e acha que é uma coisa horrorosa, mas não é, né? Observem aqui. Raiz cúbica de raiz quadrada de 4. Professor, lembrei, o 2 eu não preciso escrever, né? Sempre quando não tem nada é raiz quadrada. Sim, sempre quando não tem nada é raiz quadrada. Por isso que eu não escrevi o 2 aqui. Mas para modo didático, eu vou mudar a raiz para a gente ver como vai funcionar. Coloquei raiz quinta, tá? Raiz cúbica de raiz quinta de 4. A propriedade diz o seguinte, para eu resolver essa conta e transformar os dois radicais em um só, eu tenho que multiplicar os índices. O que vai acontecer? O 3 vai multiplicar os 5, que são os dois índices, e aqui vai continuar o 4. É assim? Sim. E quanto que é 3 vezes 5? 15. Então, vai ser raiz 15ª de 4. Multipliquei o 3 vezes 5, 15, raiz 15ª de 4. É assim que funciona. É só multiplicar. Estou com uma dúvida aqui. Vamos fazer outro? Claro que sim. Olha lá. 1 raiz quarta e aqui raiz quadrada de 6. Tá bom, então o quadro está aqui, raiz quadrada é 2, 6. 4 vezes 2, 8. É assim que faz. Tá bom? Bem simples, tá? A gente está usando aqui a propriedade. Depois, para resolver a raiz, aí a gente vai usar o conceito que a gente já usa. Qual que é a raiz quadrada? Qual o número multiplicado, nesse caso aqui, ó? 8 vezes por ele mesmo é 6, né? Claro que esse aqui vai dar número com vírgula, mas no nosso caso eu não vou colocar número nesse tipo. Próximo exemplo. Vamos lá. Aqui a gente vai falar de multiplicação e divisão. Eu já coloquei aqui porque isto não acontece na soma nem na subtração, tá? Observem, sempre é o mesmo índice. Então tá lá, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 4.
que vai acontecer? O índice vai continuar o mesmo, que é o 3, nesse caso. E o 5, a gente vai multiplicar pelo 4. Ela vai transformar em uma raiz só. Né? Essa conta aqui, que vai se transformar em raiz cúbica de 5 vezes 4, 20. Tudo bem? É bem tranquilo. Eu tenho duas raízes sendo multiplicadas. Eu transformei em uma só. O índice eu repeti, que é o mesmo índice. E 5 vezes 4 deu 20. Nessa mesma situação, isso é multiplicação. Agora, olha a divisão. Observe, eu tenho aqui raiz quinta de 20 dividido por raiz quinta de 4. Ah, o mesmo índice, raiz quinta. Sim, então tudo é uma raiz grandona. Ó. Raiz quinta de 20 dividido por 4. Que beleza, né? Mas 20 dividido por 4 é quanto? 20 dividido por 4 é 5. Então, raiz quinta de 5. Essas propriedades a gente vai aplicar durante a aula. Então, vai ficar bem mais fácil. Mas esses exemplos vão te ajudar bastante. Né? Então, se inscreva no canal para receber novas dicas aí. E bons estudos pra gente, tudo bem? Tá bem fácil, bem simples. Eu vou postar isso aqui, vou deixar para vocês o conteúdo para vocês usar quando quiser. E boa aula para nós. Obrigado.